pessoal, estamos ao vivo mais uma vez com nossa live dentro do quadro do Pescador de Histórias, né? O Prosa de Casal. Vamos continuar falando do tema Somos Criaturas de hábitos. Tem sido muito bom tratar disso. A gente vem tratando disso há uma série já de lives, desenvolvendo esse tema, desenvolvendo esse assunto importante, muito importante. A gente conseguiu aprofundar muito e conseguimos ver várias formas, né? Vários olhares, vários pontos de vista em cima disso. E coisas boas, coisas nem tanto, outras que precisam ser mudadas, né? Vou chamar a Simone e enquanto isso a gente vai esperando, né, que as pessoas cheguem. Quem puder, quem já estiver aí, já compartilha, já chama o pessoal para assistir a live com a gente, participar, comentar, contar suas experiências para a gente, que é importante a gente ouvir outras experiências de outras pessoas. Nós temos vivência, né, Simone e eu, e temos também ouvido muita gente, a gente tem conversado com muita gente, as pessoas têm retornado sobre esse assunto para a gente, contado as suas histórias no privado, mas a gente quer os comentários seus aqui também na live, durante a live, para a gente poder debater isso, né? Com outras pessoas, levar mais informação, despertar o raciocínio em cima disso. A gente fala que a gente está aqui não é só para dizer o que a gente pensa, a nossa experiência, o nosso aprendizado, o que a gente tem de bagagem de vida, enfim, de conhecimento. É muito mais também para despertar o raciocínio das pessoas, provocar as pessoas a refletirem sobre os temas que a gente trata. Então, a gente acredita que essas lives vão ajudar as pessoas, às vezes, a saírem da inércia, que a pessoa entra dentro desses hábitos, ela entra também na inércia. Então, vamos chamar a Simone aqui para participar com a gente. Ela já está aí, ó. Debater os assuntos, né? Divulgar a live para as pessoas assistirem. Vou colocar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Você estava O som dizendo tá que bom? meu som tá legal? Tá ouvindo bem? Tá ótimo, excelente. Maravilha. O meu A gente também? o seu tá ótimo também. Então, ótimo. Estamos testando, né? Testando novo Esse sistema aí. microfone aí. O microfone do momento. Aí, pessoal, daqui a pouco eu vou colocar o link também do canal do Pescador lá no YouTube, né? É importante para as pessoas seguirem, verem as lives. Quem não viu, eu não consegui ver a live da semana passada, não consegui ver a live de ontem. Tá lá, tá lá. A live acaba aqui de manhã cedo, a Elaine já vai lá, posta pra gente lá. Ela nos ajuda muito nesse sentido. A gente vai dormir de manhã, a live já tá lá. Salva, editada, muito legal, né? Com legenda e tudo. Então, vale a pena assistir. Quem não viu, assista essa série de lives com esse tema aí, porque, olha, tem sido surpreendente, né, amor? Tem. A gente começou, teve até um dia que eu falei assim, então tá, semana que vem a gente volta com outro tema. Você falou, não, ainda tem. E como tinha, me surpreendeu, sinceramente, me surpreendeu, porque o tema continuou rendendo e rendendo, e ele acabou rendendo até mais, né? Muito. Então, a gente encontrou realmente um assunto que precisava, não é à toa que as coisas acontecem, né? A gente fala, não é à toa, às vezes você entra numa live e está falando de um assunto e você fala, poxa, eu estava precisando ouvir algo a respeito disso, eu estava precisando ouvir essas palavras. E você vai entender que não é à toa que você está ali. E não é à toa também que a gente abordou esse tema, a gente sabe disso. Nada no Pescador de Histórias foi à toa. Nada. Desde a criação, o dia que começou, né? A gente sabe muito bem como começou, o nome, como veio, como foi criado, tudo que foi acontecendo para o Pescador de Histórias chegar ao que é hoje, e a gente sabe que a história dele está muito longe ainda, né? Tem muita coisa para acontecer,
a gente sabe que é uma história que tem fundamento, né? Tem propósito. Então, e a gente vai vendo esse propósito a cada live, a cada assunto, a cada tema que a gente aborda. A gente, como eu falei, às vezes a gente faz a live, eu assisto as nossas lives, porque é muito inspirador. E às vezes durante a live a gente está falando no calor da discussão, da conversa, a gente fala muita coisa legal. E às vezes quando eu assisto, eu mesmo gosto de assistir porque com um olhar, com outro olhar, não de quem está falando, de quem está abordando o tema, mas até analisando o que foi dito por mim, por você. E eu às vezes eu pego momentos que eu falo, poxa, que legal isso que a Simone falou, que legal isso que eu falei, né? Porque a gente, como eu falei, no calor do assunto, no calor do debate, a gente fala, a gente está participando, então a gente não tem aquela atenção do ouvinte. Então, eu aconselho que vejam todas elas, né? Quem puder, ver a série desde a primeira até hoje. São lives de 1 hora, de 40 minutos, 50 minutos, né? Põe lá no 1.5, vai fazendo alguma coisa e vai ouvindo. É bacana, vale a pena para vocês entenderem como que chegou nesse que está hoje, né? É, é. Boa noite aí a todos. É, vou lembrar aqui as pessoas que nós temos lá o canal do Pescador de Histórias no YouTube. Quem não está inscrito, vá lá, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro quando tem vídeo novo. E também tem a página do Pescador aqui no Instagram para as pessoas também poderem seguir. Como o Marco falou, a essência do pescador sempre foi ser farol. A ideia sempre foi essa, de ter algo que inspirasse, que a pessoa pudesse olhar e falar assim, pô, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui pode fazer, criar uma metanoia para mim. Eu vou modificar a partir de assuntos, de temas, tudo que for comentado. Isso, assim, sem sombra de dúvida, é o alicerce aí do pescador. E o farol não é o farol, eu volto a dizer, não é o farol do carro, não é o farol do sinal, é o farol do mar, o farol que fica lá, que a luz dele traz para a segurança o navio que está na noite, que está no meio da tempestade, ele auxilia no caminho. E todos nós podemos ser faróis, a partir do momento em que você tenha uma cura. Toda cura que existe em você se torna medicina para outras pessoas. Por quê? Você sabe o caminho, você sabe a solução, você já passou pelaquele mesmo caminho no deserto e você sabe o que a pessoa tem que fazer. Ah, você vai fazer o caminho pela pessoa? Não. As pessoas têm desafios e elas vão cumprir os desafios, querendo ou não. Elas vão, a vida vai empurrar, porque a nossa caminhada é para a evolução. Tem pessoas que resistem, eu falo que as pessoas que estão dormindo, né? E os que estão despertados, que tiveram esse chamado, eles vão caminhar para isso. E assim, quando a vida pede para você ir, é para ir, né? Não tem como, porque caso contrário, ela começa a te apertar. Eu costumo dizer que ela te aperta para te incomodar. Então as coisas começam a ter, você começa a ter desafios maiores, incômodos. E ai, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Preste atenção, porque a vida está te chamando. Você precisa se movimentar por algum motivo. Ninguém recebe. O Marco falou uma coisa certa, não é à toa. Ninguém recebe um chamado ao acaso. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Existe uma causa e quando isso tem esse chamado, você vai sentir isso. Ah, eu não quero ir, não quero ir, não quero ir. A vida vai se encarregar. Então, é mais fácil seguir, né? Seguir esse caminho aí. E quando a gente começou o Pescador, a gente sempre fica assim, como que vai ser o Pescador de História?
Como que a gente vai fazer? Então, nós testamos de várias formas. E aí, nós vamos ajustando. É mais ou menos como um sniper, né? Aquele cara que é o atirador de elite, ele vai acertando a mira. E a gente vai se movimentando. Quando nós nos deparamos com esse tema hábitos, o que aconteceu? Eu falei, conversei com o Marco, a gente conversa a respeito ao que vai ser o tema da semana, e falou, vamos fazer, somos criaturas de hábitos, e somos mesmo, somos, todos nós, não tem como sair desse padrão. Só que a diferença é que tipo de hábito você tem? Que tipo de hábito você pegou da sua família? E aí, quando nós começamos a desenvolver o tema, aconteceu algo assim, eu não vou dizer engraçado, porque não é engraçado, mas assim, muitas coincidências. As pessoas passaram a me procurar para falar exatamente de coisas que estão relacionadas ao hábito. Pessoas que estão com questões em família, pessoas que estão com questões no trabalho, pessoas que estão... E quando você vai ver, quando a gente conversa com a pessoa, no fundo, é o hábito. Nossa, você pegou um hábito... A pessoa fala assim, mas até esses padrões familiares, eles são um hábito. Que algumas pessoas falam assim, é uma tradição da família. Tem gente que honra com o mesmo problema que aconteceu com uma bisavó, passa para a avó, passa para a mãe, e a pessoa repete. Então, enquanto houver a pessoa dormindo, ela não vai notar esse padrão. Mas quando ela desperta, que aí começa a ver o incômodo, a indignação, poxa, mas isso não tá legal, isso não tá bacana. Então é o chamado. A pessoa está tendo o chamado. Então, como eu tive várias pessoas diferentes relatando histórias, eu falei, gente, esse é o caminho do pescador. Eu estou te interrompendo? Não, pode falar. E eu vou mais longe. A vida é feita de energia. O mundo é feito de energia. Nós somos energia. Se você tirar o corpo, a gente ainda existe, né? Somos alma, espírito, a gente é energia. E eu acredito, e eu sei que você também vai concordar comigo, as coincidências, elas não são coincidências. Elas são Nunca. sincronicidades que acontecem. Sim, Porque o exatamente. mundo ele gira em torno de sincronicidades. Quem nunca pensou em alguém e de repente essa pessoa telefonou, não é? Ontem aconteceu uma coisa engraçada porque eu pensei em fazer algo durante a tarde e hoje de manhã eu acordei e pensei na mesma coisa, fazer aquele algo que eu estava pensando. E você tinha saído, né? E quando você chegou, a primeira coisa que você falou, vamos fazer tal coisa? Era o que eu tinha pensado ontem e era o que eu tinha pensado de manhã quando eu acordei. Então, quando você falou, vamos fazer, eu não tive dúvida. Que era para fazer. Que era para fazer. É? Vamos fazer. Eu pensei duas vezes no assunto, você chegou falando sincronicidade, energia. Então, como eu falei, o mundo gira em torno disso. O pescador, eu acho que a grande marca dele é energia. Sim. Ele foi criado em cima de uma energia. Eu me sentia impelido a fazer algo. Você se sentia impelido a fazer algo. A gente já tinha conversado em fazer lives, mas a gente tinha vários temas, tanto que a gente até pautou situações, né, de assuntos diferentes, inclusive coisas que não tinham nada a ver com o caminho do pescador, né? Coisa de trabalho e tal. A gente sentia um chamado para fazer isso, mas não sabia
por onde ir. E naquele dia você falou assim, vamos fazer hoje. Eu falei, mas hoje a gente ainda não decidiu. Você falou assim, mas a gente está tentando decidir há tanto tempo, vamos abrir e fazer, vamos ver o que dá. E né? foi ótimo, a gente fez, e a energia, a sincronicidade nos levou por esse caminho, né? E onde a gente chegou a um projeto. Você imagina um projeto que a gente foi fazendo, foi criando, ele foi tomando corpo e a gente foi elaborando esse projeto, aprofundando no caminho, né? Em como desenvolver isso. A gente foi criando na nossa mente o projeto pronto. Então a gente hoje está aqui com um projeto de um tamanho, de uma estrutura, mas a gente sabe muito bem o que a gente pensa para ele. Sim, Não é nem assim, já saiu do mundo do sonho, ele está no mundo, na minha cabeça ele é bem real, na sua também. Então a gente tem uma certeza em cima dessa questão da sincronicidade, da energia. E isso foi o que aconteceu novamente com esse tema dentro de tudo, como tudo no projeto do pescador, foi caminhando assim. E quando chegou nesse tema, ele foi levando para um assunto, para outro, sempre dentro da questão dos hábitos, e as pessoas começaram a se abrir nesse mesmo sentido. Que aí, como você falou assim, as pessoas começaram a conversar comigo sobre isso, porque é sincronicidade pura. sim, Né? Então a sim. gente tem mais ainda a certeza de que o caminho é esse aí É mesmo. esse, é esse. Essa, é, quando você começa algo, você não tem ainda a visão, né? Lá na frente, você tem a intenção, você tem o propósito, você olha, e quando você até começa, você fica preocupado como que você vai entregar isso, como que vai ser minha entrega dessa live, né? O meu conhecimento, o que eu vou passar. Só que o chamado aconteceu, a gente não sabia muito bem como que iria ser, qual o caminho, mas a gente tinha uma certeza que tinha que fazer. E vai se ajustando. Falo que existe um próprio movimento, um ritmo do mundo, né, do universo, que ele vai ajustando. Porque se é para você caminhar para aquele lado, ele vai te auxiliar. Né? O que você tem de mentor, os seus credos, ele vai te encaminhar. A partir do momento que você saiba que você está caminhando para o melhor, é isso, você vai ter a orientação, porque é para lá que a vida quer que você caminhe, né? Para frente, para evolução, para o crescimento sempre. E esse tema do hábito, ele se tornou assim uma peça fundamental, porque ao observar, a gente faz a live, mas existe um estudo antes. E eu passei a ver que todos nós somos moldados pelos hábitos. Até a pessoa que come de forma desregrada, a pessoa que come de forma correta, a pessoa que tudo na nossa vida é hábito. A pessoa se habituou a determinada coisa. Olá, A pessoa... Marina. Boa noite, Marina. Oi, boa noite, Marina. A pessoa se habituou àquilo. E aí você vai olhar como que isso é modificado. Existe um trabalho que a pessoa vai fazer. Ela simplesmente verifica. Eu falei na última live do Rostirola de todo o histórico, porque as pessoas sabem quem ele é. Tem uma grande massa que usa o livro dele, O Café com Deus Pai, como devocional. Então, a história dele, você vê, o bisavô existia um hábito, né? O bisavô tratava mal a mulher,
o avô tratava mal a mulher, o pai dele tratou mal a esposa, a mãe dele, fora as irmãs, e bateu nele a indignação. Então a vida chamou ele para fazer a correção na família. E ele foi, mudou esse hábito da Ele, família para poder contar uma história diferente. E ele conseguiu. ele tem uma frase que ele gosta muito, eu já vi ele repetir muito, nem é dele, mas ele adotou, porque tem tudo a ver com ele, né? Que ele fala o seguinte: se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Ele fez diferente. Sim, Foi o que ele fez diferente. E não foi nada demais. Ele só saiu daquele trilho, que era um trilho que ele via, né? Que ele era um olhava, hábito. ele via um trilho, um hábito de dor, de sofrimento, não só para as pessoas que eram violentadas, né? Recebiam aquela violência toda, como para os próprios violentadores. Não pensem, as pessoas não pensem que quem faz, quem agride, sai ileso. Essas pessoas também sofrem, porque muitas vezes elas não têm controle pelo que fazem, e fazem, se arrependem, sofrem, mas voltam a fazer. Elas não conseguem fugir daquele Do ciclo, hábito. daquele é vicioso e é dominante. A pessoa não consegue fugir daquilo. Quem assistiu A Cabana, o filme, ele fala sobre isso, né, da violência. Tem um outro filme que a gente viu também que tratou isso, da violência do pai com o filho, é o Imagine, Ah, tá. I can only imagine. Imagine, isso, só posso imaginar. Também tratou disso. O pai era violento com o filho, mas ele sofria, sabe? Então as pessoas acham que porque uma coisa, gente, é quando é um bandido, a pessoa que é do mal, Ele outra coisa nem liga, ele não tem não, aquela. filtro. Não, ele não tem aquela relação, ele não tem empatia Sim, com a sim. outra pessoa. Só que essas pessoas que eu estou falando não são psicopatas, não são, Não. são pessoas que têm uma doença, sabe? Uma doença psicológica, uma doença comportamental, inclusive, e elas não conseguem. E aí, quando chegou na vez dele, que poderia muito bem ter repetido, porque se o bisavô fez, o avô fez, o pai fez, porque ele não. Ele poderia ter seguido, ele teve um despertar. Graças a Deus, porque poderia ter continuado com ele, passado filho também. E aí ele parou, né? Ele só cortou aquele ciclo que se repetia de geração em geração. Então, na última live eu puxei exatamente isso. Os hábitos não são só os nossos hábitos de vida, não são os nossos hábitos diários, são formas de comportamento que caminham de geração em geração dentro de uma família. Sim, Então, esses hábitos, eles vêm. Eu falei do judeu, o judeu fala sobre isso. As emoções, as vivências, elas passam de pai para filho, de geração para geração, nas emoções, nos sentimentos e nos comportamentos. sim, exatamente. E é interessante porque você vê isso, inclusive, na história, né? No começo a gente tratou muito, no começo da história do pescador, a gente tratou muito de certos temas de Bíblia e tudo, porque, e a gente, em algum momento, a gente vai voltar nisso também, porque tem muita coisa legal na Bíblia, e lá você vê padrões também de comportamentos. Você vê Moisés, por exemplo, Abraão. Abraão passou por situações onde ele vira e mexe, ele tentava voltar. É como se ele quisesse ir, mas tivesse um lado dele que segurasse ele como ele era antes. Né? Aconteceu com Moisés também. Jesus teve momentos, ele veio para o mundo, ele veio um ser humano. Então, ele vivenciou o que um ser humano vive. Ele viveu os conflitos que um ser humano vive. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu dor, ele sentiu
compaixão pelo outro, ele sentiu raiva, né? E só não, como ele tinha uma energia mais elevada, né, que a nossa, ele não se repetia naquilo, mas ele viveu tudo isso. Então a gente vê isso ao longo da história do ser humano, né? Repetições de padrões de comportamento. E existe, inclusive, estatísticas. Quando você vai conversar com um psicólogo, ele fala assim, e hoje tem muita coisa na internet que você vê, e fala assim, a grande maioria das pessoas no mundo tem alguma questão com o pai. Pai mesmo, homem. E aí entra na internet, tem lá a pessoa falando assim, porque a pessoa que tem coisa com o pai, ela vai ter um comportamento XYZ. Como se fosse uma regra, né? Não é que é uma regra, é porque eles fazem uma estatística da maioria das pessoas, um percentual de pessoas que agem de tal forma, quando vai ver, essas pessoas, por coincidência, tinham um padrão de um pai agressivo, um pai distante, não tinha pai. Então eles começam a fazer esse tipo de pesquisa. Padrão de comportamento, hábitos. E a vida da gente é moldada em cima de hábitos. Eu falei dele, do Rostirola, como eu disse, né? É muito claro quando você olha a linha dele de família, você vê exatamente que o corte foi nele. Que ele se levantou, ele teve o chamado, ele respondeu. Aí fala assim, não, porque ele teve o chamado, a vida dele foi flor. Não, ele passou, ele foi moldado, ele foi treinado para que ele hoje possa realizar o que ele realiza. Então, não existe essa possibilidade de nós, de qualquer um de nós, termos um chamado, uma intuição, uma caminhada que a gente não vai ter a preparação. Todos nós vamos ter isso, nós vamos ser preparados para aquilo. Mas eu posso não querer ir? Pode, nós temos o livre-arbítrio. Só que tudo nesse mundo, vivemos num mundo de causa e efeito, tudo nesse mundo que nós plantamos, nós vamos colher. A nossa responsabilidade está em escolher que semente lançar. Mas às vezes é tão complicado. Só que a partir do momento que você entenda que o que você mandar, você vai receber de volta porque o mundo é um eco de você vai tomar cuidado. Mas eu não posso xingar a pessoa que me fez um treco lá que eu não gostei. Xingar pode, só que você vai pagar o custo. Então não tem como, você nunca vai acontecer aleatoriamente. Não, eu recebi uma sambada, preste atenção no que a vida está tentando te dizer. Ela não tem como se personificar, aparecer na sua frente. Olha aqui, meu filho, é assim, a sua vida é assado, dessa maneira. Não. Faz por movimento, por vibração, por frequência, por energia. Eu posso dizer isso, porque eu sei o que é caminhar no deserto. E olha que meu deserto não tinha internet. E nas trevas, eu tive o meu período de trevas e fui para a caminhada para a luz. Aí eu entendi que todos aqueles percalços que eu tive ao longo da minha vida, nada mais foram do que treinamento. Eu estava sendo treinada. Então, não, sabe, não é qualquer o que vai lá e vai incomodar. Aí a pessoa fala, quando eu tenho algo, no meu caso, Simone, eu tinha algo que era pesado, porque estava relacionado com a minha mãe. Nós colocamos os nossos pais em pedestais, como se eles fossem deuses.
eles não são, eles são humanos. E aí, dentro de ser humano, eles vão errar. Ai, mas ele não foi legal, não sei o quê. Ele fez o que tinha. Foi o caso da minha mãe. Ela fez o que ela entendia naquele momento que era o correto. E aí eu tive que procurar, não foi simplesmente da noite para o dia, não foi pozinho de pirlim-pim-pim. Eu fiz várias coisas de meditação, porque eu aprendi a respirar e procurei ajuda profissional. Eu tive psicanalista. E tem profissionais fantásticos. Eu sou, assim, imensamente agradecida à minha psicanalista, porque ela conseguiu, ela não vai fazer a caminhada por mim, mas ela me mostrou para onde eu tinha que caminhar. Você vai ter escolha, você vai ter a vida, ó, é aqui. Você quer ir? Vá. Senão, a sua vida que fica parada. Então, quando é algo na vida da gente é muito mais pesado, está um momento ali, você se sente, porque minha vida estava parada, era como se eu estivesse com uma argola e uma bola de ferro enorme preso. A minha vida não andava. Eu era repleta de mágoa, raiva, dor. Eu falei, gente, isso não é natural, isso não é normal. E aí eu fui me limpando, me limpando, me limpando, me limpando. Por isso que eu digo, se é muito pesado, procure ajuda profissional, através de psicanalista, terapeuta, psicólogo. Existem profissionais maravilhosos e vocês vão ver a vida ser transformada através disso, porque você está olhando para você. Não é quem vai ganhar com isso? Eu. Eu ganhei com isso. Porque ao invés de ficar cheia de mágoa, de dor, de raiva, eu preferi ficar cheia de coisas boas, de gratidão, de olhar aquela situação e falar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Então, hoje eu consigo fazer, né? Mas eu mudei um hábito. Por isso que eu falo que, assim, quando caiu esse tema, eu falei, tá aí, deu clique. É o hábito que faz você ir para qualquer lugar, para o positivo e para o negativo. É você que vai determinar a partir do momento da sua escolha, do seu livre arbítrio. Essa experiência de cada um, ela vem carregada de emoções, sentimentos, né? E só quem já viveu momentos de dor, de angústia, porque dificilmente alguém vai passar pela vida só com alegria. Por mais que a gente veja uma pessoa que, nossa, fulano é tão alegre, é tão descontraído, tão feliz. Não, tenha certeza, as pessoas, todas elas, têm suas angústias, seus sofrimentos, suas dúvidas, seus medos. E quando você estava contando aí da sua história e tudo, eu me lembrei daquela música católica do Marcelo Rossi, Noites Traiçoeiras, né? Quem É. nunca teve noites traiçoeiras? Quem nunca chorou na cama? Quem nunca nem conseguiu chorar, né? Momentos em que chorar já não estava seco já de choro. Já tinha chorado, tinha que chorar e assim, por angústia, né? E isso muitas vezes se torna um momento exatamente ponto de virada de muita gente. Foi exatamente esses momentos de noites traiçoeiras que ensinam muito, inclusive, né? Ou a pessoa se deixa levar por um fluxo de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia e vai entrar numa depressão, numa situação mais séria, ou chega num ponto que ela tem que dar um basta, né? O que a maioria de nós faz, dar um basta naquilo. E você fez isso muito bem. Eu vivi situações também onde eu precisei dar basta
também no sofrimento, em situações que me angustiavam muito, me levavam muito ao sofrimento, vivi situações muito drásticas que fizeram isso. E a questão uma delas, é por quanto tempo a gente vai carregar Sim. essas dores, esses sofrimentos, essas angústias. Eu já falei, a gente comentando aqui, pode parecer simples, que a gente está sendo simplista. Nós não estamos sendo simplistas, mas estamos sendo práticos. Porque na prática, o que esses sentimentos vão te ajudar? Em quê? Né? Em que eles vão te ajudar para você caminhar na sua vida? E se você observar as pessoas que teimam, insistem em fazer isso, com o passar do tempo, aquela angústia sai para fora. Se estampa no rosto, na fisionomia, no corpo, em doenças, em uma série de situações que é como se gravasse no corpo, né, em geral, o sentimento que está sendo vivido por dentro. Uhum. E você falou uma coisa outro dia, eu acho muito interessante a gente fazer uma comparação da intuição e do instinto, que são coisas diferentes, sabe? Eu estava falando aquele dia que Deus fala com a gente, e Ele fala com a gente o tempo todo. E muitas vezes através de intuição. A intuição, ela tem que ser ouvida. A gente tem que prestar atenção na intuição. Ou ela fala, de alguma forma ela diz. Só que muitas vezes a intuição te manda ir por um lugar e o instinto te fala para não. Porque o instinto ele é uma questão de preservação. Então, toda vez que você vai por um caminho novo, que você inventa, né, uma caminhada nova na sua vida, vem o instinto e fala, não vai não, você não conhece, você está entrando num lugar desconhecido. Entra um medo. O medo é um dos instintos. E ele te trava. E essa questão que muitas vezes a pessoa passa a vida sonhando em fazer algo diferente e não consegue. E ela entra de novo nesse redemoinho do hábito. E não, sabe, vira um ciclo vicioso para a pessoa. Quando a vida é feita de bons hábitos, ok. A maior prova disso, como a gente já falou aqui em lives anteriores, é a virada do ano. As pessoas vão, Acho que é a têm maior o prova mesmo. hábito, vão para o hábito de ir para a praia, fazer, não importa onde, todo mundo de branco, fazendo coisa, fazem lista, meu ano vai ser assim, assado. Só que você tem o hábito que já foi formado. Se você, de forma consciente, não tem ali, eu vou mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai permanecer a mesma coisa. Você vai fazer uma lista imensa, o ano vai virar que não é nada mais do que a noite virou dia, a vida Um dia segue, como outro qualquer. porque o tempo é a única coisa, não tem jeito, ele vai continuar caminhando e a pessoa volta para o automático. Qual é o automático dela? Olha o Ah, instinto. Olha o instinto de exatamente. novo. Porque Eu, o que acontece? Por mais que você diga que o ano virou, que existe uma virada ali, o seu instinto fala para você assim, é só um dia que virou para o outro. não, mas se você continuar, não tem jeito. Se você for olhar o que o instinto fala, o que eu desejo que as pessoas façam? Que elas se questionem, que elas sejam as questionadoras da própria vida. Como a minha vida está? A minha vida tá do jeito que eu sonho? Ah, tá. Você é pleno e realizado? Não, mas não é assim? Por que tem que ser assim? Faça, converse com você mesmo. Porque às vezes aparece, as portas começam a se abrir, você começa a ter revelações.
você começa a ver determinadas situações. Gente, eu não acredito e nunca vou acreditar que nós, que somos constituídos de funções maravilhosas, é um corpo formado, ele é uma coisa assim, sabe? É um projeto fantástico se você olhar como funciona todo o nosso corpo. E aí nós, por uma decisão da gente, por livre-arbítrio, as pessoas simplesmente causam um colapso nesse projeto maravilhoso que nós recebemos, que é a nossa vida. É com ela, com esse corpo aqui, com essa máquina, que nós vamos fazer a nossa caminhada aí na vida. Como esse corpo vai ficar é uma responsabilidade nossa. Ah, minha vida está bacana, eu faço. Tem que se fazer perguntas. Quando as pessoas, os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro, por quê? Porque se a gente come errado, se o corpo tem uma dificuldade muito grande de processar toda a turbulência que a gente põe, que a gente engole, o intestino ele fica sobrecarregado. E aí essa questão no intestino, nesse sistema gastrointestinal, atrapalha o seu cérebro. Por quê? Ele começa a virar a atenção, porque ele precisa ajustar, né, o que está acontecendo ali de errado. A pessoa perde foco. Se ela tiver que estudar, ela não consegue estudar. Se ela tentar ter ideias, ela não consegue ter ideias. O cérebro dela fica um setor totalmente em colapso, porque está acontecendo algo. Então, tem que ter um olhar para a gente com um olhar carinhoso. Como que eu posso melhorar a minha vida? Como eu posso fazer? Vou passar a comer melhor, me alimentar de forma correta. Eu contei para o Marco, eu vi uma reportagem de uma pessoa que ela foi fazer uma caminhada, uma coisa assim, e ela se perdeu onde ela estava. Eu não lembro onde é que foi. Só que era uma floresta e ela só conseguia achar água, porque ela tinha um jeito de pegar água que tinha aranha, tem umas coisas que olha e sabe que aquela água ali é boa. Então, ela bebia água e ela não tinha alimento, ela estava perdida e ela começou a observar. Para comer, ela comia o que ela via, tipo macaquinho, algum bicho, pássaro, comendo. Porque se o bicho estava comendo, aquele alimento era bom. E aí ela foi. Só que ela falou que esse período, ela ficou, sei lá quantos dias nesse processo até ser resgatada. Ela falou que o cérebro ficou tão alerta que ela nunca tinha sentido aquilo. Por quê? Ele não tinha que se preocupar com nada, porque não tinha um monte de coisas ali para ele processar. Então, ele só ficou focado naquela situação. Ela conseguiu manter a calma, ela se via saindo dali, ela se via sendo resgatada, ela não deixou o medo. Falou, você não vai sair daí, você não vai, você não tem. Falou, vou sair, eu vou sair, eu estou vendo eles me tirando daqui, eu sendo resgatada. E ela foi resgatada. Só que o que foi mais marcante para a vida dela foi esse período de alerta, né? Que a mente dela como ficou. Então, é exatamente a respeito disso. Nós temos que virar o espelho para a nossa vida. Ai, Simone, mas eu já fiz isso durante tantos anos. Comece. Você não é uma criatura fraca. Nós somos poderosos. Só que nós temos que usar esse poder ao nosso favor. Para a gente.
E quando você faz isso, não, isso aqui eu tenho que mudar, eu vou me alimentar melhor, vou treinar, vou praticar alguma atividade física, eu vou meditar, vou aprender a meditar para ter um momento que eu respirar, para manter a calma, concentrar-me, se a minha cabeça voa, vai para um lado, vai para o outro, não, eu me acalmo, eu vou olhar para a minha vida, eu vou ver o que eu posso fazer, vou ler um livro, vou trocar meus hábitos. Não vou comer tanto uma coisa, vou diminuir isso, porque aí você começa a ajustar. E o mais importante, você começa a tratar o que vem para o pensamento, os seus sentimentos. O que você tem de sentimentos, você melhora. Não, isso aqui eu não quero. E aí você vai tendo controle. Porque assim, é muito triste você olhar uma pessoa, você verificar que a pessoa está repleta de sentimentos ruins, de mágoa, de dores. Ela se pune, ela pune o próprio corpo por algo que outra pessoa fez. Ela é merecedora disso? De verdade? É assim que ela se sente? Eu vou me autoflagelar porque a pessoa fez algo comigo. E Você sabe, você falou isso aí, não é nem querendo te interromper não, porque nós terminamos a última live falando exatamente sobre isso, que eu deixei no ar uma diferença sutil, que quando a pessoa diz assim, eu não mereço passar pelo que eu estou passando, isso está muito mais ligado a uma autopiedade do que quando a pessoa fala assim, eu mereço uma vida melhor, eu mereço algo melhor. Aí é amor próprio. Então, assim, gente, a diferença é sutil. Você vê que coisa pequena. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Eu mereço algo melhor do que eu estou vivendo. Entendeu? você vê Porque que assim, olha a diferença só de postura. porque quando você fala eu não mereço passar por isso, você está naquele estado ali. Você se coloca naquele estado ali de uma forma quase que permanente. Né? E quando você fala eu mereço algo melhor do que eu estou vivendo, você já se coloca fora daquilo. Eu mereço algo melhor, quer dizer, aqui não é o meu lugar. Né? Você tem a convicção, a percepção exata e perfeita de que aquilo ali realmente não é o seu lugar. Né? Eu não estou falando de lugar em si, mas da situação que você está vivendo. Né? Foi o que aconteceu com essa moça que você deu de exemplo. Ela viveu aquilo ali, mas ela não entrou no sofrimento. Eu não mereço estar passando por isso. Não, ela sabia, eu mereço sair daqui, eu vou sair daqui. Mas eu vou viver, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer o que precisa. E ela se virou com o que ela tinha. Ela, igual você falou, a atenção dela, o foco dela virou todo para a autossobrevivência, para o autocuidado. Ela foi procurar o que ela podia comer, como ela podia comer. Provavelmente ela teve que ter um cuidado enorme onde ela ia dormir. Sim, Como dormir, porque para não acordar, sabe, sei lá como, com bicho, com tudo. Então, assim, ela tinha que ter todo um cuidado com a autopreservação, mas sabendo que ela era merecedora de sair dali. sim, exatamente. Foi isso que fez. Quando você tem uma coisa que meu pai falava, né? Que carro apertado canta e sapo apertado pula. O carro que ele se referia é o carro de boi, porque quando o carro de boi está pesado, ele canta, né? As pessoas que conhecem carro de boi sabem que ele faz esse barulho quando ele está pesado. E o sapo, a gente falava, se você acuar um sapo no canto, ele vai dar um pulo que vai passar da sua cabeça. Então, essa é a nossa posição. Quando a vida aperta a gente, não é para a gente se encolher, é para a gente crescer, que nem pão. Quando eu faço pão, eu sovo o pão, que é bater no pão. E aí, aquilo ali ativa
as bactérias, né, do fermento, e elas fazem o pão, e ele cresce, ele fica bonito, ele fica fofo, exatamente por conta desse movimento. É o que o universo, o que a vida faz com a gente. Ela não pega a lagarta e trava num casulo porque ela é má. É porque ela sabe que a lagarta precisa daquele momento ali de incubação e precisa, quando ela chega ao ponto de sair, ela mesmo precisa romper aquele casulo para que as asas dela fiquem perfeitas. E aí ela sai e vai viver a vida maravilhosa lá como borboleta. Mas ela passou por um deserto, ela ficou ali. Só que diferente da gente, a lagarta para a borboleta, eu falo que é o ritmo, né? É, tem aquele período de contração que eu falo que a terra respira, né? É como a gente acompanha. Só que você não vê a natureza se debatendo no momento da contração. A semente não briga quando está lá na terra. Ela sabe que aquele momento é necessário para ela romper numa árvore maravilhosa. É o mesmo princípio da lagarta. Ela sabe que ela precisa daquele processo para se tornar a borboleta. Só que quando chega na gente, nós que somos criaturas pensantes, que somos dotados de força, todo aqui um sistema maravilhoso, Inteligência. nossa, fantástico, nós pensamos. Aí chega no nosso momento, a gente se debate no momento da contração. Quando a vida pede, olha, seu momento de retração, você vai olhar para você, você vai se preparar, você vai ler, não importa, porque ele está te preparando para o momento da expansão. Vai ter, porque é natural do universo esse movimento. Aí as pessoas se debatem. E não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Eu falo, a gente não teria árvore no mundo. Nós não teríamos nada. A natureza, ela cumpre isso perfeitamente. Nós é que nos fazemos com a gente. Nós Ela nos respeita, debatemos. ela respeita os processos, né? Os Sim, processos que têm que acontecer. E não lida com ansiedade, né? Ah, eu quero para ontem. Não, mas tem um processo aqui. Como eu falei do processo da gravidez, a gente nasce assim. A gente vê o mundo assim, é. porque nós somos parte da natureza. Nós somos seres naturais. Eu falei isso outro dia. E falei hoje da energia. Nós somos seres naturais. A gente faz parte de toda essa natureza. Então a gente já vê o mundo assim. A gente fica 9 meses sendo criado, crescendo ali, fermentando naquele, né, no útero ali, tranquilamente. Você não está ansiosa para sair dali com 5 meses. Você não, com 6 meses, eu já quero sair daqui, não aguento mais. Imagina uma pessoa, um adulto, ficar 24 horas na posição fetal. A pessoa ainda é parafuso. A pessoa tem claustrofobia. Não pode entrar no elevador, com medo que ele pare, o que ela vai sentir ali dentro, você imagina. Né? Então, a gente vem ao mundo já assim, nessa tranquilidade. Só que a gente nasce e a gente começa a conviver com as pessoas. E aí vem os hábitos também, porque você vê seu pai ansioso, sua irmã ansiosa, sua mãe ansiosa, sua professora ansiosa, pessoas com crise de ansiedade, com síndrome de não sei o quê, de burnout. Você fala, caramba, que mundo é esse? Onde as pessoas estão adoecendo emocionalmente, né? E fisicamente, em grande parte, por consequência de doenças emocionais. Sim, Porque exatamente. a gente desaprendeu a lidar com as situações de forma natural. Como você falou aí, respeitar os momentos de parada, os momentos que Isso. são. Sabe, hoje eu estava escutando um áudio, o cara falou sobre isso, exato. Sabe? E ele falou uma coisa muito legal. Aproveita esses momentos que a vida dá essa. Parece que ela dá uma freada, você não É sabe o uma que vai retração. acontecer.
você não sabe o que vai acontecer. Aproveita esse momento para se aperfeiçoar. Exato. Vai ler, vai escutar um áudio, pega uma live do pescador, É, vai assistir, porque é legal. Pega uma live de alguém bacana, tem muita gente bacana na internet, em vez de ver porcaria, vão ver aqui uma coisa que, sabe, e tem gente que consegue ensinar com uma alegria. Você assiste uma live, nossa, você você sai, fica. você fala, pô, você viu uma live de 1 hora e tal, e você sai dali querendo mais, você começa a procurar para ver se a pessoa tem mais. É, Né? Fala, pô, acabou a live, tinha mais, eu queria mais coisas, queria ouvir é, mais. é. Né? Então tem muita coisa bacana. Vamos aproveitar esses momentos onde a vida retrai para poder aprender mais, porque daqui a pouco ela vai soltar. É, E quando ela soltar, você até aproveitou esse momento para se preparar melhor. exato, exatamente. Então, Estamos caminhando, hein? Quase lá. então, nada disso, não estou querendo nada ser derrubada pelo Instagram, ninguém merece isso, É. mas você está vendo, o calibre da gente ele foi ajustado exatamente para isso, para o hábito. Esse é um, sabe assim, vai ser assim o ponto exatamente do pescador. Que somos criaturas de hábitos. Agora, que hábitos são esses? Somos nós que vamos determinar a partir do momento do nosso despertar. Quais hábitos nós vamos alimentar, quais hábitos nós vamos aperfeiçoar e quais a gente precisa eliminar. É, É exatamente, isso. exatamente. Muito Então, bom, muito bom. muito bom Pessoal, mesmo. lembra de compartilhar a live, lembra de ir lá no canal do Pescador no YouTube, curte lá, é, se inscrevam, marquem, porque é importante, é bacana, um projeto que a gente faz com muito amor, com coração, e a gente tem, sabe, um empenho muito grande aqui. E contando com todos vocês, né? Ajudando a compartilhar, deem opinião, entre para o Instagram também, tá aí o Pescador, o Instagram do Pescador divulgando o link do canal no YouTube. Então você já tem aí 2 acessos, né? E neles você vai encontrar o acesso ao WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp também, participem, é muito bom ter todos vocês aí. Exatamente. E Olha que agradecer quem está aí com a gente, né? O pessoal que entra sempre, está sempre acompanhando. É é, muito bom, gratidão. gratidão mesmo. Que vocês tenham uma noite assim excelente, que o feriado de amanhã seja abençoado e que a Páscoa nos lembre exatamente da renovação. Essa é a maior lição, o maior presente que Jesus deixou para a gente. Porque nós podemos sim renascer, renascer como pessoas novas a cada momento em que a gente encerra um ciclo e nos transformamos num ser melhor, porque é isso que ele espera da gente. Entendeu? Com certeza, que todos tenham assim uma Páscoa repleta de paz e harmonia. Que a gente possa exatamente usar essa simbologia dela, que é muito forte, muito forte. Eu acho que assim, é quase ou mais forte até do que o Natal. Eu acho que a Páscoa, se a gente analisar bem, a simbologia dela é muito bonita, é muito forte e a gente pode realmente aproveitar para se reinventar, né? Renascer Renovar, dentro de nós renascer. mesmos. Isso aí, isso aí. Vamos Isso. aproveitar essa simbologia e fazer em nós, né? Com certeza, Fazer com acontecer. certeza. Tá? Fiquem com Deus, um bom final de semana, um bom feriado, ótima Páscoa para todos. Até já. Tchau, tchau.